Como eu falei para vocês desde a abertura do programa, já estava esquecendo aqui. Antes disso, eu tenho que falar do posto Santo Estevão. Posto Santo Estevão, ali em Araras, o posto ecologicamente correto. Até a água da chuva, eles fazem a captação da água para usar água de chuva, não deixar correr. É um posto ecologicamente correto. A gasolina, o combustível um pouquinho mais barato, né? Então você tem um atendimento de primeira, posto Santo Estevão, ali dentro de Araras. Ok? Você vai passar ali e você vê, só pela claridade, pela abertura, pelo posto, você vai ver que a coisa ali é diferente, né? É diferenciado. Posto Santo Estevão. Bom, eu tenho aqui algumas coisas que eu falo, às vezes eu crio algumas polêmicas aqui, com referência quando eu falo aqui sobre o negro, sobre o LGBT, que eu sempre recebo aqui esse pessoal no programa. E eu tenho uma opinião que a gente não deveria nem discutir esses assuntos, que isso é uma coisa tão normal e que a gente não vê dessa maneira, a gente usa, bota um preconceito para fora. Uma outra coisa que eu falo é sobre Teresópolis. Tem muita gente que fala, Teresópolis é uma cidade conservadora. Não, tudo bem, eu até acho que Teresópolis seja um pouco conservadora, mas ela é mais hipócrita que conservadora. Isso aí, não sei se vocês vão gostar do que eu estou falando, mas eu vejo dessa maneira. E as pessoas, às vezes, debatem comigo aqui no Facebook, nas redes sociais, quando eu entro falando sobre esse assunto. E o autismo, antes, tá? Tinha a gente com falta de conhecimento naquela época, anos atrás, fulana teve um filho que é retardado. E aquilo era mantido à distância. Engraçado, né? Quando chegava no colégio, já naquela época, eles iam às escolas, sim. Para nós, crianças, não tinha essa separação, isso era mais feito pelos pais. Os pais é que faziam essa diferenciação, a criança não. Né? Mas o tempo passou, as coisas foram mudando, foram evoluindo, as cabeças também foram mudando, mas o autismo continua sendo ainda um tabu, as pessoas não conhecem, não sabem o que é. Eu confesso, eu não sei o que é. Tá? Realmente eu não sei. Mas hoje eu estou recebendo a Valéria e a Ana, e elas vão conversar com a gente sobre o autismo, sobre o momento que a gente está vivendo, o momento que elas estão vivendo, e qual é a organização delas. Porque, como vocês conhecem, lembram aí das Mães de Anjo, e agora hoje vocês vão conhecer a... Valéria. Desculpa, Valéria. E a Ana. E a Ana. E vocês são da... Então, da Associação TEIA, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Teresópolis, eu sou fundadora e presidente. E eu sou a vice-presidente. Mas qual é a diferença? Por exemplo, você tem a Margarete Rose, ela assumiu a APAI. Qual é a diferença da APAI para o TEIA? Sim, a APAI atende às diversas deficiências, né? Então, as pessoas com as mais variadas deficiências. Nós não. Nós somos uma associação de pais de autistas, então nós temos um centro de atendimento com voluntariado e que atende só autistas, porque a nossa associação é só para autistas. A APAI não, a APAI são as várias deficiências. Né? Você tem filho autista? Sim, um menino lindo de 12 anos. Ana também? Também tenho um filho de 10 anos. O que é o autismo? Então, é um transtorno no desenvolvimento. E aí ele vai afetar, a gente fala que é um tripé, né? Ele vai afetar a comunicação, a integração social e o comportamento. Então, é baseado nisso daí. A criança ela vai ter uma dificuldade de comunicação, muitas nem falam e não vão falar nunca, né? Alguns fazem a ecolalia, que é a repetição das coisas que a gente fala, mas todos eles vão ter uma dificuldade de interpretação, porque o autista ele é muito concreto, ele não consegue abstrair enquanto ele é pequeno, ele vai aprendendo isso com o tempo. Mas eles têm uma dificuldade de interpretação, não entendem duplo sentido, têm uma dificuldade de dizer o que estão sentindo. Ele é muito literal, né? Muito literal. Né? O que você falou, ele vai achar que é aquilo. Então, está chovendo canivete, ele acha que vai chover canivete mesmo. Isso é a cabeça do autista. Ele não consegue entender que é uma maneira de falar. Né? A questão da socialização, eles até querem estar com outras crianças dos seus pares, né, da sua idade, mas eles não conseguem
eles não sabem como se chegar, eles não sabem como brincar. Então, eles não sabem mesmo, você tem que ensinar as coisas mais simples. E o comportamento, existe uma questão sensorial aí. Eles escutam 10 vezes mais que a gente, sentem o cheiro muito mais, tudo é muito intenso, é tão intenso que chega a doer, né? Eles Eles sentem são mais dor. inteligentes? Ou eles têm uma inteligência diferente? Então, aí a gente tem uma situação assim. Os autistas leves, alguns, né, a gente não pode generalizar, alguns têm uma inteligência acima da média. E eles, os autistas, eles têm sempre um interesse restrito, a maioria deles. E aí eles sabem tudo sobre um determinado assunto. Então, se eles gostam de dinossauro, por exemplo, eles vão saber tudo, mas tudo mesmo, né? Então, eles são assim, alguns com uma inteligência acima da média e alguns com essa coisa assim, voltada para uma determinada coisa. Eu acompanho 2 séries na televisão, e eu acompanho porque elas são interessantíssimas e eu gosto mesmo. Primeiro, eu gosto de televisão. É uma série de um médico, essa série é baseada numa história chinesa, e eu não sei se realmente essa série, se esse fato aconteceu, em que o rapaz, ele é autista e ele se formou médico, cirurgião. Sim, nós temos, inclusive, no Brasil, médicos autistas. E temos até duas Você conhece a meninas. série? Conheço. Tá. Mas ele não é só autista, ele tem a síndrome Savant também, né? Savant. Então, Isso é o quê? eu não sei realmente assim explicar. Tá. É alguma coisa relacionada à inteligência acima da média. Tá. Mas eu não sei explicar exatamente essa síndrome. Mas eu sei que ele tem essa coisa mais assim, mais detalhada sobre determinados assuntos. A inteligência é realmente muito acima da média. Mas nós temos no Brasil, então, alguns médicos que são autistas e temos agora 2 meninas que passaram para a medicina agora recentemente também. Eu fiz essa comparação com essa. Isso é a primeira série, eu vou te falar da segunda. Eu fiz essa comparação com a série, porque ali eu presto atenção nele. Então, quando ele está atendendo uma pessoa, a mente dele, a memória dele volta lá na faculdade onde ele estava estudando, e em rápidos momentos, ali, em minutos, ele consegue buscar uma possível solução para o caso. Lógico que aquilo ali vai passar pela mão de outros médicos, mas ele vai buscar naquilo que ele aprendeu. Ou seja, a memória dele age muito rápido. Sim, sim. Então, aquilo que você falou, quando eles querem, quando eles Sabem gostam tudo. de uma coisa, eles sabem tudo. Tudo, detalhadamente, coisas que você nem imagina, eles sabem. Vou te dar um segundo exemplo também de uma série que eu acompanho, uma série francesa, onde tem uma policial, né? Uma delegacia de uma cidade próxima a Nice. E aí ela conheceu uma moça que trabalha na... Vocês conhecem essa série? Conhece? Conheço, Eu não conheço. conheço, acompanho Você não no conhece? canal fechado. Não conheço. Ela é perita. Ela é perita, né? Então, ela trabalha no arquivo. Ela trabalha no arquivo da polícia. Só que ela sabe tudo que tem ali. A cabeça dela sabe tudo. Aí o que aconteceu? Quando ela foi descoberta por essa policial, ela passou a ser parceira da policial. E aí a memória dela, quando acontece algum caso que parece com um caso antigo, a memória dela vai buscar isso lá. Ela corre para onde ela trabalha e ela vai achar. Então, isso é do autismo. Eles são assim. E eles, como eles recebem todas as informações ao mesmo tempo, o que também já passou vem muito nítido para eles. Inclusive, uma situação que acontece, para poder entender um pouco isso, às vezes eles riem do nada ou choram do nada, assim, sem ter uma razão, é porque eles estão lembrando de alguma coisa que aconteceu e eles sentem exatamente como se estivesse acontecendo novamente. Eles têm a mesma sensação. Então, essa questão dela voltar lá atrás e de repente, conseguir trazer para cá, para aquele momento que foi passado, isso é próprio do autismo. E aí, eles têm alguns problemas. No caso dessa série, por exemplo, ela não pode ouvir barulho. Ela não gosta de barulho. Sim. Ela também não gosta que toque nela. São questões sensoriais. Isso acontece? Sim, eles são muito sensíveis. Tudo neles é muito intenso. Então, a audição
O paladar, eles têm dificuldade também na alimentação, não é qualquer coisa que eles aceitam. O toque e a audição, assim, se entrar num lugar com muita gente, com som muito alto, porque como eles escutam muito mais que a gente, então o som, quando está alto para a gente, para eles está uma coisa absurda. Então, como eu falei, chega a doer. Os autistas adultos que são verbais, eles falam isso. É uma dor tão intensa que eles entram em crises. A gente diz que eles se desregulam devido a essa intensidade das questões sensoriais. Quando você descobriu, a pergunta para as duas, né? Começo com a Ana. Quando que você descobriu, como é que foi descobrir que seu filho era autista? Então, o meu filho teve um atraso de desenvolvimento desde muito bebê. Ele teve os marcos de desenvolvimento todos atrasados. Então, desde o início, a gente já percebeu que tinha alguma coisa estava acontecendo fora da normalidade. E aí, com 2 anos e meio, a gente começou a investigação, né? E aí ele tinha a questão alimentar, que ele tem uma seletividade grave, né? Ele come muito poucas coisas, ele não come nada colorido, ele não come nada pastoso, ele tinha fobia de animais que voavam, ele tinha terror noturno, e muitas outras questões que começaram a ser avaliadas pelo neuropediatra. E aí a gente chegou ao diagnóstico mais ou menos com 4 para 5 anos. Houve um atraso um pouquinho, porque algum tempo atrás os médicos achavam que tinha todas as características, mas era muito cedo para laudar. A gente tem essa questão com os médicos. Era muito cedo para laudar. E aí o laudo fechado mesmo só chegou com 4 para 5 anos. E aí a gente começou as terapias. Tá, mas como é que você como é que você começou a trabalhar em cima disso? Porque você não conhecia o que era o autismo. Não, eu já tinha um certo conhecimento, porque eu já tinha uma certa experiência com outros familiares, e eu já tinha um certo conhecimento. Tanto é que, desde que ele bem bebezinho, a gente já percebia que tinha um atraso de desenvolvimento. A gente só ainda não sabia exatamente qual era o atraso, mas o atraso de desenvolvimento a gente já percebia que tinha. Ele custou muito a firmar o pescoço, ele não engatinhava, ele não falava. O que chamou mais atenção mesmo foi a fala. Ele já tinha 2 anos e meio e ele não falava absolutamente nada. Então, foi isso que nos levou, chamou atenção. que chamou a atenção. Valéria, a mesma pergunta para você. Eu sei que você é mãe da Sara e do Lucas. Isso. Pois A Sara com alguém já falou 26 aqui para mim. anos. Já me falaram aqui. Isso. Botaram aqui. Bom dia, Hélio. Bom dia para essas guerreiras que realizam um trabalho maravilhoso. Deus as abençoe sempre. Beijo muito especial para minha amada, querida amiga Valéria e seus lindos filhos, Sara e Lucas. Quem que falou isso? Não sei. Elza Pacheco. Ah, sim, Elza é amiga de muitos anos. Então, o meu filho, na verdade, os dois são adotados. E o Lucas, ele já, diferente do que aconteceu com o Joaquim, ele teve um desenvolvimento normal até 2 anos e meio. Eu sou professora, bióloga, estudei o desenvolvimento humano, não estudei sobre o autismo, infelizmente, nem no normal, nem na faculdade, que isso é um erro, né? Mas eu sabia como era o desenvolvimento, minha filha já estava com 14 anos, e ele não apresentou nada. A única questão era a fala, né? Que é uma característica marcante do autismo, a dificuldade na comunicação. E ele falava 4 palavras, com 2 anos e meio ele parou de falar essas 4 palavras. E aí eu fui procurar, levei ele numa fono, a fono observou um certo atraso, encaminhou para o neurologista. Só que o primeiro diagnóstico que eu tive foi síndrome teratogênica, porque achava-se que a mãe biológica tinha tomado medicação na gravidez. E isso me deixou assim, bem preocupada, porque essa síndrome, a criança tem uma dificuldade de desenvolvimento, ela não consegue... Você sabia quem era a mãe biológica? Então, eu conheci pelo fórum, porque nós fizemos Aí toda... você precisou pesquisar. Depois que eu descobri que tinha alguma coisa errada, eu fui pesquisar, fui procurar saber onde ela viveu no abrigo, consegui falar com o psiquiatra que atendeu ela. Hoje eu tenho quase certeza absoluta que ela também é autista. Pelo que eu estudei, hoje eu tenho vários cursos
faço pós-graduação em autismo, né? Então, hoje, pensando no comportamento dela, acredito que ela também seja, mas na época não sabia. Em Teresópolis, os médicos não sabiam me dizer o que meu filho tinha, achavam que era síndrome teratogênica, só que quando eu descobri, quando eu fui falar com as pessoas que cuidaram da mãe biológica, e descobri que ela não tinha tomado nenhum medicamento na gravidez, não poderia ser isso. E aí eu resolvi levar no Rio, em 2 médicos no Rio. E lá, aos 3 anos, eu recebi o diagnóstico de autismo. Os médicos olharam para o meu filho e falaram assim, essa criança é autista, ninguém lhe falou, porque ele tinha todas as características do autismo, todas. Ele, inclusive, foi diagnosticado como autista severo. Hoje ele é moderado, por causa das terapias. Porque cedo, isso é uma coisa que a gente luta, é preciso cedo receber esse laudo, esse diagnóstico, para que se comece as terapias, para que essa criança possa se desenvolver e possa fazer tudo, porque eles podem tudo. Mas eles precisam desse tratamento, eles precisam cedo estar em terapias para que possam se desenvolver. E o principal, precisam estar no meio de todos. Eles precisam estar na escola, eles precisam estar com seus pares, né, para que eles, vendo e convivendo com outras pessoas, eles consigam se desenvolver. A gente costuma brigar muito, até que ele não receba o laudo, mas que eles sejam encaminhados para a estimulação, porque faz toda a diferença essa estimulação precoce. Interessante quando você falou, e aí eu tenho perguntas aí, aliás, são tantas perguntas, o pessoal está participando aqui, e a gente já vou falar de vocês, o pessoal também aqui pelas redes sociais. Eu estou sem o WhatsApp, tá, pessoal? Mas eu vou para um comercial agora, eu tenho mais perguntas para vocês. Rapidamente para o comercial, lembrando ali em Araras, Posto Santo Estevão, gasolina de qualidade e um atendimento excepcional, hein? É a gasolina com a qualidade Fit. A gente volta já.